paz do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. Desde que eu cheguei para cá, foi muito cansativo a minha viagem missionária durante 3 semanas em alguns países aqui. Eu vi Senhor derramado o seu Espírito, conforme Ele tem profetizado, tem falado para nós esses últimos tempos. E até para chegar aqui, eu estava muito cansado, longe dos meus filhos. Falei para o Senhor: Senhor, tem certeza que eu vá aqui? Porque mesmo tendo comprado a passagem, Pai, se por acaso eu perder a passagem aqui, eu vou ficar em casa tranquilo, não vou ficar triste. Mas Senhor foi na frente, mesmo chegando atrasado no aeroporto, tinha que despachar a bagagem. Eu crente que cheguei assim 40 minutos antes de fechar o embarque. Eles fecham para despacho de bagagem. Cheguei lá, estava atrasado e não tinha ninguém na fila. Tinha uma moça lá no check-in, tranquilo assim: acho que eu vou perder voo mesmo. Quando cheguei assim, a moça assim logo me chamou. Cheguei lá assim: moça, eu acho que não dá mais tempo, né? Até já fui negativo para ela. Ela assim: não, dá sim, dá sim. Eu falei: certeza? Pode botar a mala aqui assim. Cheguei lá, pesei, estava bem aquém do que é permitido. Assim, tem certeza que deu certo? Deu, o senhor pode embarcar tranquilo. Desde que cheguei aqui, eu senti muita presença. Realmente era a vontade do Pai estivesse aqui, né? Não somente para servi-lo, também para receber algo novo dele. Então, nós sentimos muita presença. Já fizemos algumas reuniões de oração com os irmãos. Ontem à noite eu vi aqui, era a guerra. Nunca tinha visto a guerra tão grande espiritualmente, as visões abertas. Mas eu me vi assim, algo diferente. Eu não precisei subir ao céu para me usar de armadura. Eu me via com asas, como se fossem asas abertas assim. Mas é porque a asa está sempre aberta. Porque quando não tem guerra, geralmente a asa fica dobrada, né? Mas a asa aberta, isso significa que a guerra está iminente sempre. E me via tudo tomado de fogo, branco e azul. E quando mexia assim, saía bola de fogo. Ontem tinha muitos demônios assim subindo, forma de aranha. Só que eram muito grandes. Eram desse tamanho assim, tudo cinza e preta. E tinha centenas de pernas assim. Aranha geralmente são insetos, tem 8, 4 pares de patinhas, né? E aquilo subindo, eu jogava fogo, queimava, mas não era suficiente. Naquele momento, com a espada que tenho, queria usar. Aí Deus falou assim: não use tua espada, não é para esse caso. Peça meu fogo do céu. E fogo descia do céu e queimava aqueles demônios. Aí eu comecei a profetizar: volte para o inferno. Aí eu pensando assim: inferno eles não sofrem, eles se divertem. Então o que eles têm medo é abismo, né? No final do juízo, Jesus irá mandar inclusive a morte e inferno para abismo. Então assim: Senhor, mande para o abismo. Essa foi a experiência de ontem. E hoje, durante a adoração, eu me prostrei aqui, sei que o Senhor estava aqui. Pai, me leve para o seu trono, no lugar secreto, o Santo dos Santos. Comecei a suplicar, só que me sentia muito aquém. Eu não era digno de entrar no Santo dos Santos. E eu não via outra forma. Aí eu comecei a gritar: vem com sangue de Jesus sobre minha vida, porque eu não sou digno, somente pela graça. Aí eu pensei que não ia conseguir, mas daqui a pouco eu estava diante do trono do Pai, do lado esquerdo dele. Eu via lá, só que assim, ao mesmo tempo, eu não sei como tinha vários demônios assim, me encarando. Eles não conseguiam entrar no trono, eu estava na beirinhas assim, e com aquele olhar furioso olhando para mim. Aí eu comecei a profetizar: sai daqui, demônio, tal, não sei o que, e não mexer nem 1 centímetro. Aí eu comecei a ficar com medo, né? Aí assim: clame a mim. Próprio Pai sentado, eu sentia um pequenininho e ele grandão. Assim: clame a mim, Pai, levante-te do trono, Pai. Eu tinha assim, não sentia digno de clamar isso para ele, mas assim, ele disse assim: clame a mim. Comecei a buscar: Pai, levante-te, levante-te.
Aí no final ele se levantou. Quando ele se levantou, o demônio já mudaram a cara. Aí eu, como se fosse assim, aquele filhote com o papai atrás, né? Aí eu comecei a profetizar os demônios. Aí estava nisso aí, e daqui a pouco eu via, durante o louvor, mesmo campo de guerra aqui. Aí jogando aquele fogo lá, irmãos, né? Guerreando tudo aqui, fogo para todo lado. E daqui a pouco Deus fala: vocês não estão lutando somente para vocês. Não é somente pelo Shalom, não é somente pela nação brasileira. Vocês estão lutando, guerreando pelas todas as nações do mundo inteiro. Glória a Deus. E depois estava naquele clima assim: pai, eu não sei se eu quero ser arrebatado, já estou tendo visão aqui, tranquilo. Mas se o Senhor quiser, a apóstola, sem eu olhar para ela, ela vai vir ministrar. Pensei que ela ia passar na frente de mim. Aí ministrou. Quando ele ministrou, eu vi uma luz muito forte assim. Eu sabia que era direção ao céu. Primeira vez que eu tive a experiência na entrada do inferno. Logo depois, eu fui levado em espírito para fora da terra. Comecei a ver. A sensação é que é como se fosse aquele filme Jornada nas Estrelas. Quando faz velocidade a dobra, eles calculam para não chocar com nenhuma estrela e na velocidade da luz que a aeronave viaja, né? Então, mais ou menos daquela sensação. Ele fala assim: se lembra que você teve medo e pediu para parar? Agora estou te mostrando uma forma novamente. Eu vi aquela luz, direção daquele lugar. Mas quando eu chegava muito próximo, tinha cheio de nuvens brancas. Eu via, parecia aquela escadaria, chegando e entrando pelas nuvens. Eu via que tinha poucas pessoas subindo naquelas escadas. E Deus falou para mim: essa é a mesma escada que o Jacó viu. E a mesma escada que o Kenzo Asushi comenta na sua experiência. Só que quando eu passei lá, não passei pela escada, eu passei, quando chegava lá no final das escadas, era como se fosse um túnel de nuvens, escadaria. Eu entrei lá, quando cheguei, eu via trono de Deus e uma luz muito grande em cima do trono. Eu cheguei lá. Aí depois a experiência, eu prostrei diante dele, depois ele me levou para um riacho de águas bem cristalinas. E eu acompanhava aquele riacho, depois chegava, virava uma cascata. Mas você sabe que era isso no céu. Eu, passando pelo riacho, eu descia na cascata até que me deu um receio de cair. Mas eu sabia que não caía, eu estava voando junto. Eu acompanhei aquilo lá. Quando estava chegando lá embaixo, que a água caía, ele fazia como se fosse um túnel. E esse túnel abria como se fosse jogando água para a terra. Derramar da água do rio, né? Aí eu vi que assim, que legal. Aí eu vou acompanhar. Quando eu acompanhei, eu vi que a água estava batendo e formava como se fosse lago, né? É água. Eu entrei na água e a água era cristalina, olhando de dentro para fora, e tinha vários peixes, mas não eram muito grandes, né? Nesse momento, de repente Deus mostrou. Naquele momento que depois que Jesus ressuscitou, e o Pedro voltou a pescar no Mar da Galileia. E vi aquele momento. Eu pedi a Jesus: me leva para águas mais profundas, porque aqui só tem peixes pequenos. Aí eu comecei a ver passando cardume de peixes grandes para cá, para lá. Aí naquele momento eu vi que tinha 2 barcos levantando aquele cheio de peixes assim, batendo, peixes bonitos, né? Aí eu fiquei maravilhado assim, tá na hora de resgatar esses peixes, as almas, né? Pescar. E daqui a pouco eu me via como se fosse um mar azul. E no barco passando assim, daqui a pouco atrás, levantava cheio de barbatana, ou como se fosse, né? De peixes. Só que assim, achei meio estranho olhando para trás. Eram muito alinhados um do lado do outro. Na verdade, quando passei por aquilo lá, era dorso como se fosse de jacaré. Era um demônio muito grande do mar. Quando passei, caí na frente e olhei para trás, aquele demônio abriu a boca assim, ó. Assim, meu Deus, esse é um principado, né?
Naquele momento eu me lembrei, Deus assim, agora use a espada. Aí eu tirei minhas espadas, eles estavam fogo. As duas espadas ligaram uma luz, um fogo assim horizontal, que começou a atacar aquele demônio de boca aberta. E Deus deu a vitória. Isso foi minha experiência de hoje. Glória ao Pai. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar, como sempre, um comentário acerca dessa experiência com uma palavra, amém? Joel, capítulo 3, vamos pegar o versículo 9, 10, o 13 e o 14, que diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. O versículo 13 diz assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém, amados irmãos? Que experiência forte. Essa experiência foi durante o nosso congresso, nosso segundo congresso internacional Shalom, aqui na igreja Shalom em Manaus. E o pastor, questão pastor Lee, que é sul-coreano, esteve conosco aqui, um homem muito usado por Deus, tanto no louvor, na adoração, como também nas guerras espirituais. E, queridos, foram dias de glória, foram dias tremendos, foram dias em que travamos guerras espirituais tremendas, e os dons que Deus deu à igreja do Senhor, dons de arrebatamento, veio juntamente com dons de guerra espiritual. O Senhor começou a levar as pessoas em visões, em arrebatamentos, em revelações, a campos de batalha. E acontecendo isso, que aconteceu aí, que você ouviu, guerras espirituais sendo travadas, vidas sendo curadas, vidas sendo libertas através da guerra espiritual. Amém, queridos? E nós estamos vivendo um tempo difícil na Terra, um tempo em que, irmãos, muitos têm se distraído, muitos têm esfriado, muitos têm deixado de orar, deixado de buscar, e no meio desse tempo, desse tenebroso tempo, o Senhor tem suscitado valentes, o Senhor tem levantado pessoas, dado revelações a níveis, em altos níveis espirituais, a qual as pessoas elas têm guerreado, elas têm orado, temos sido confrontados por principados, por potestades, acerca disso, devido a tantos trabalhos de feitiçaria sendo desfeitos, tantas vidas sendo libertas. Então é uma guerra, a qual o Senhor tem, muitas pessoas têm vindo, de vários estados, de vários países para cá, para Manaus. Inclusive nesse congresso também tivemos aí o irmão Bruno, que veio da Holanda, a sua esposa, a sua mãe, que veio da Inglaterra, irmãos, e também veio a irmã Nath, lá da Alemanha. Então muitas pessoas vieram também, de outros países para cá, em busca, para estar guerreando conosco, na verdade, irmãos. E Deus, tem dado dons, Deus tem revelado coisas tremendas, a essas pessoas, e a tantos quantos o Senhor escolher, apóstola? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E eu fico feliz, uma experiência muito forte, muito edificante, impactante também, que o Senhor deu ao nosso amigo, pastor Dr. Lee, que é um servo de Deus, e a gente conhece, um homem que tem vida com Deus e que sempre está conosco, e esteve conosco aqui no congresso. E essa experiência assim foi uma experiência surreal, tanto para ele quanto para nós que estamos ouvindo, que ouvimos ali no momento que ele estava compartilhando. E eu sei que isso é um começo de uma grande obra, de um grande mover espiritual que Deus tem feito na terra, que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Então eu tenho me alegrado no Senhor com todos os seus feitos, com todas as suas maravilhas. E que Deus siga dando experiências sobrenaturais a todos aqueles que buscam ao Senhor, a todos aqueles que se entregam. De quando as pessoas vêm para Manaus, para um congresso, para estar conosco, eu sempre digo: Pai, leva eles a um outro nível de experiência, leva eles a um outro nível de intimidade. E quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo frutos de orações ouvidas e respondidas. E eu só tenho que glorificar o Senhor. Amém, apóstolo? Amém, queridos. Não mais, Eu espero que essa mesma graça, essa mesma unção, esse mesmo despertar, do Senhor, que a trombeta, que está tocando, o chofar, como o Dr. Lee também sempre ele viaja, ele leva o violino e o chofar,
O chofar que já está tocando, o Senhor chamando seus valentes para a guerra. Então que seus ouvidos espirituais sejam abertos, sua visão espiritual seja aberta, que você escute o chamado do Senhor e assim seja também levantado como um guerreiro, como uma guerreira nesta geração e faça parte desse exército, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que só possa abençoar Aleluia. Teu filho, sim, Senhor Deus, pastor Lee, Pai querido amado, e tantos outros que estão ouvindo, Pai, essa experiência, estão aqui na parte da oração, que o Senhor possa visitar, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, equipar o Teu exército para a guerra, ser um exército corajoso, um exército destemido, Pai, um exército que avança no mundo espiritual, Pai, direcionado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e Shalom. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.